Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje, um culto muito especial, voltado para essa data tão especial, que é o Dia das Mães. E, na verdade, todos os dias deve ser o Dia das Mães, né? Porque uma das coisas que nós vemos na Bíblia, na verdade, é o primeiro mandamento como promessa. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Então, por aí você já tira a importância de uma mãe, né? Então, eu gostaria de direcionar a palavra que nós vamos compartilhar nesse final de tarde, começo de noite, boa parte para as mamães. Mas isso não significa que você que é pai, que você que está aqui hoje, que não é mãe, que Deus também não vai falar através da sua palavra ao seu coração. E o tema da palavra de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é Supermãe, uma heroína com propósito. Quem tem uma supermãe aí? Amém? Uau, glória a Deus. Uma heroína com propósito. As mães são verdadeiras heroínas. São as que acordam primeiro na casa, são as que preparam tudo, são na maioria das vezes as que levam a maior carga, maior peso. São aquelas que cuidam, aquelas que protegem, são aquelas... É uma heroína. As mamães são verdadeiras heroínas. Mas são heroínas com propósito, nós vamos ver isso na palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 1, versículo 18, ele fala sobre o nascimento de Jesus. E o texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, diga mãe, que palavra forte, né? Mãe, diga com bastante amor no seu coração, mãe, mãe. O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Queridos, a primeira coisa que eu quero abordar aqui nesse texto é sobre Jesus, o maior homem da história, a pessoa mais ilustre, a pessoa mais importante e que andou sobre essa terra. Ele também teve uma mãe biológica. Uma mãe biológica. Não existem filhos sem mães. Você já viu algum filho por aí sem mãe? Não. Primeiro, para que você viesse à existência, você precisa de um útero materno. Então não existem filhos sem mães. E não existem também propósitos firmes sem mães que conduzam e direcionem e instruam seus filhos nesse propósito. Mães, uma das maiores expressões de amor que existe, e que muitos olham e veem apenas a mãe como uma pessoa provida de um dom de cuidar e amar. Quando você pensa em mãe, você pensa logo em quê? Em amor e cuidado. Muitas pessoas às vezes olham para uma mãe e elas veem apenas um ser que está ali para amar e para cuidar. Mas elas são muito mais que isso. Elas são supermães. Elas não estão ali só para amar e cuidar. Isso é importante demais. Ser cuidado, ser amado.
O colinho da mãe é bom demais, colo de mãe é bom demais. Mas elas não são só isso, elas são muito mais, querido. As mães são instrumento de Deus na realização de propósito para a vida dos seus filhos. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que o papel materno não é somente de proteção e cuidado, mas as mães são instrumentos de Deus para o cumprimento dos propósitos divinos na vida dos seus filhos, queridos. Sabe por quê? Porque cada filho que nasce sobre essa terra, nasce debaixo de um propósito. E as mães são instrumentos de Deus para a realização dos propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor. As últimas ministrações nós ouvimos muito falar sobre herança. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. É o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Olha o que o texto está dizendo, isso é poderoso, querido. Que as mamães não são somente um ser provido de um dom de cuidar e amar, mas elas são um instrumento nas mãos de Deus. E como os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, que são afiadas, preparadas e são lançadas ao alvo. Como que as mães são importantes, queridos, para que os seus filhos cumpram os seus destinos. Os seus destinos. E eu quero falar com você hoje a respeito de duas mães na Bíblia. Dois exemplos de mães na Bíblia, que nos inspiram muito. Não somente as mulheres, mas nós também como homens. Dois exemplos de mães na Bíblia. Primeiro, Maria, a mãe biológica de Jesus. Mãe biológica de Jesus, o Salvador. Apesar que ninguém pode escolher uma mãe. Você já viu um filho, por exemplo, dizer: eu queria essa mãe assim. E às vezes, quando o filho é pequeno ainda, ele diz: poxa, eu queria que a minha mãe fosse a fulano, né? Queria que minha mãe fosse igual a outra lá. Mas não tem como você escolher a mãe. A mãe que você tem foi a mãe que Deus te deu. E você tem que amar, honrar, respeitar. Não tem como você escolher a mãe. Agora, olhando para a mãe biológica de Jesus aqui, queridos, Maria. Por que Deus escolheu Maria para ser a mãe biológica do Salvador do mundo? O que fez Deus olhar e ver em Maria uma mulher que ia carregar no seu ventre aquele que ia salvar a humanidade? Quais eram as características que Maria tinha como mulher, que fez Deus olhar para ela e escolher ela naquele tempo, naquela época, para ser a mãe de Jesus? Talvez Maria tinha várias características que nós poderíamos dizer: uau, que mulher. Que mulher. Mas tem uma característica muito forte na vida de Maria aqui, que eu imagino que fez Deus olhar e dizer: é essa. Ela vai ser aquela que vai carregar no seu ventre aquele que vai vir para salvar e resgatar a humanidade que estava perdida. E sabe qual é essa característica, querido? Uma das características muito fortes na vida de Maria era a santidade. Se você olhar o texto diz assim que Maria era virgem, pura, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher separada para Deus.
Santidade significa isso, alguém que vive separado para Deus. E essa mulher, ela tinha essa característica muito forte na vida dela. Ela era uma mulher que se separava para Deus, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que tinha o seu relacionamento com Deus. E sabe uma das coisas que o Espírito Santo estava me falando quando eu estava preparando essa mensagem, querido? Que mães santas santificam os seus filhos. Mães santas santificam os seus filhos. Como assim, pastor? A santidade não é um estilo de vida, não é algo pessoal que eu tenho que viver. Legal, é isso mesmo. Mas normalmente, quem que os filhos imitam? Quando Deus ele fez o homem e a mulher, quando Deus ele fez o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus colocou dentro do homem as suas características, para que ele pudesse ser uma cópia, para que ele pudesse reproduzir aquilo que é eterno, aquilo que é sagrado. Só que o pecado veio e corrompeu. Mães santas santificam os seus filhos. Quem é que os filhos imitam, queridos? Você já ouviu aquela história? Pai alcoólatra, filho também é. Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha. Você já ouviu essa história? Por quê? Porque mães santas santificam os seus filhos. O contrário também é verdadeiro. Os pais devem ser um modelo, a cópia, pelo qual os filhos vão olhar e vão se inspirar, e vão crescer, e vão reproduzir esse padrão em suas vidas. É por isso, queridos, que Deus escolheu Maria, porque Ele sabia que Jesus, apesar de ser Deus, 100% Deus, 100% homem, Ele ia crescendo ali, ia vendo o estilo de vida da sua mãe biológica, uma mulher temente a Deus, que servia a Deus, que se separava para Deus. Tem muitos pais que ficam às vezes reclamando: o que eu fiz, por que o meu filho é assim? Mas comece a olhar para você. Como eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou transmitindo, o que eu estou reproduzindo para a vida dos meus filhos? Será que os meus filhos me veem santificando a minha vida? Será que os meus filhos me veem orando constantemente? Será que os meus filhos me veem lendo a Bíblia constantemente? Será que os meus filhos me veem indo à igreja e conduzindo eles também pelo caminho? Mães santas santificam os seus filhos. A santidade é fundamental na realização do propósito e no acesso à herança. Deus tem propósito para o seu povo, sim ou não? Deus tem promessa para a sua vida, sim ou não? Deus tem uma herança para os seus filhos, sim ou não? Agora, como que nós vamos herdar isso? Como que nós vamos receber isso? Através da santidade, através da santificação, querido. Josué capítulo 3, versículo 5, o texto diz que o povo estava para atravessar o rio Jordão em direção à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido em herança aos filhos de Israel, ao seu povo. Eles estavam para atravessar o rio Jordão. E você que conhece a história, você lembra, e se você não conhece, quero incentivar você a ler o livro de Josué, que depois da travessia do rio Jordão, eles ainda enfrentaram muitas dificuldades. Mas o que foi o diferencial? Está aqui, Josué capítulo 3, versículo 5, que diz Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você quer que Deus faça maravilha no seu meio, querido? Você quer que Deus faça maravilha na vida dos seus filhos? Você quer que Deus faça maravilha na sua casa? Você quer que Deus faça maravilhas no seu casamento? Santifica.
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero falar sobre 3 verdades a respeito da santidade. A primeira verdade é que ela é uma das causas da vitória. Ela é uma das causas da vitória. A santificação leva a nova geração de israelitas a conquistar a terra, querido. Porque você lembra que os mais antigos não entraram, não possuíram a terra. E o que fez a nova geração entrar naquela terra que Deus tinha prometido e conquistar aquela terra foi a santificação. Então, a santidade é uma das causas da vitória. Você quer que seu filho seja um filho vencedor, vitorioso? Todo pai quer isso, toda mãe quer isso, querido. Você quer que seu filho caminhe em vitória todos os dias, seu filho cresça, prospere, seja um grande homem de Deus, uma mulher de Deus? Santifica. Se as primícias forem santas, todo o resto será. Qual é a primícia? É o filho do ventre. Filho do ventre. Segunda verdade aqui sobre santidade, ela precede a vitória. Primeiro o povo se santifica e coloca a sua vida no altar, depois Deus se manifesta em favor dos seus filhos. O que Josué estava falando, olha, nós estamos prestes a entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós em herança. Tinha um rio no meio, no caminho deles, que eles deveriam atravessar aquele rio. Josué chama o povo, reúne as tribos e diz, ó, santificai-vos, porque amanhã, santifiquem as famílias, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. E sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que eles passam em pés enxutos no meio do rio Jordão. O rio abre e eles começam a ver as maravilhas de Deus. Quando uma mãe se santifica, querido, santifica a sua casa, o rio abre. O rio abre. O rio abre. Terceira verdade sobre santidade, ela abre o caminho para as maravilhas de Deus. Novamente, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para os seus filhos. Santifiquem-se, vivam uma vida separada para Deus. Essa era a característica talvez mais forte na vida de Maria, que levou Jesus lá na frente a dizer: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Uau! E Maria tinha essa característica muito forte na vida dela, e ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador do mundo. Você que tem filhos, as mamães que geraram filhos aqui, sabe, querida, nunca desista de santificar a sua vida, de estar realmente, sabe, santificando os seus filhos em oração. Porque você nem imagina, talvez, quais são os planos e os propósitos de Deus para a vida dessa criança, desse filho que você colocou no mundo. Sabe o que acontece? Que hoje em dia as pessoas colocam filhos às vezes no mundo, sem saber que é por causa de um propósito. É por isso que eu coloquei aqui, supermãe, heroínas com um propósito, porque gerar filhos, querido, não é somente para satisfação pessoal, mas tem um propósito em Deus. Tem um propósito em Deus. Agora, quando não se tem a visão clara do propósito, a tendência é deixá-lo. Quando você não tem uma visão clara do propósito, a tendência é você abandonar, é você deixar.
E o texto na sequência de Mateus capítulo 1, ele diz: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Quando José soube da história, chega em casa, o marido de José: senta aqui, senta aqui. O negócio é o seguinte: eu estou grávida. José: como assim? Mas a gente nem... Porque eles ainda não tinham, José ainda não tinha herdado a promessa, ainda não tinha possuído a Maria. E a Maria chega e diz que está grávida. Mas a Maria tinha plena convicção do propósito que estava sobre a vida dela, queridos. Ela sabia o que tinha sido gerado nela. E quando não se tem uma visão clara do propósito, a tendência é você deixar. É por isso que infelizmente às vezes nós vemos mães abandonando os filhos, porque não tem visão clara do propósito. Isaías 49:15 diz: pode uma mãe se esquecer do filho ainda que mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Deus dizendo. E biologicamente falando, querida, é impossível uma mãe esquecer de seu filho. Como que você sabe disso, pastor? Eu não sou mãe, mas eu tenho 3 filhas e eu acompanhei o processo. Várias vezes nós estávamos fora de casa, e na hora que o bebê quer mamar, o corpo da mãe, queridos, começa a avisar. Não tem, biologicamente, não tem como uma mãe se esquecer do seu filho. Começa a vazar leite, o corpo começa a entrar, e a mãe sabe que a criança está precisando dela, está com fome, tem que voltar para casa imediatamente. É isso que o texto está dizendo. Pode a mãe esquecer de um filho que ainda mama? Pode deixar de sentir o amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Não me esquecerei de vocês. Quando mães disfuncionais não têm uma visão clara de seus propósitos e missão, dificilmente seus filhos serão homens e mulheres bem-sucedidos. Eu não estou querendo dizer que a responsabilidade total é das mães, não é isso, nem dos pais. Os filhos vão crescer e eles também serão responsáveis pelas suas ações, pelas suas atitudes. Mas quando um filho cresce em um ambiente disfuncional, quando mães disfuncionais não têm uma visão clara dos seus propósitos e missão, dificilmente seus filhos serão homens e mulheres bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Mateus capítulo 12:46 diz: quando Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Jesus já tinha crescido, começou a exercer o seu ministério, estava na obra. De repente chega Maria e os seus outros filhos estão lá do lado de fora pedindo para falar com ele. Aí vai alguém lá dentro e diz: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. Sabe a impressão que dá aqui, queridos? É que de repente Maria, ela perde o senso de missão e de propósito. O porquê que ela tinha gerado Jesus. E ela chega, Jesus está na obra lá trabalhando, querido. E às vezes tem muitas mães agindo assim. O filho está querendo se envolver, o filho está querendo, sabe, desenvolver ali em Deus. E a mãe às vezes diz: não, você é meu. É o meu bebê, é o meu neném. Não. E Maria chega lá, Jesus mandando ver no reino, na obra. E Maria chega e diz: ei. A impressão que dá é que Maria chega agora querendo a atenção de mãe. Diz para Jesus parar o que ele está fazendo lá e vem aqui que eu cheguei. Parece uma coisa de desonra, né? Poxa, a mãe de Jesus chegou e ele... Mas olha só, querido, e Maria sabia, desde o começo Maria sabia o propósito de Jesus sobre a terra, desde o começo. Agora olha o que Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é isso? Propósito. Propósito. E o texto aqui dá a entender, parece que Maria por um instantezinho aqui, ela deu uma titubeada no propósito de Jesus. Ela queria, não, eu cheguei, agora Jesus, para o que você está fazendo, que agora a mamãe está aqui. A mamãe está aqui. Interessante, queridos, porque na Trindade, nós vemos a conformação da família. E é isso que eu estou falando para você. A mãe, ela não é somente um ser que carrega um dom de cuidar e amar. A mãe é um instrumento de Deus para a realização dos propósitos eternos dos seus filhos, na vida dos seus filhos. O Espírito Santo na Trindade, ele tem a função materna. Preste atenção, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele tem uma função materna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um, mas cada um tem uma função específica. Jesus, o Filho, representa os filhos aqui, que obedeceu seu Pai em tudo. Obediência é fundamental, filhos. Obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Obedeçam aos vossos pais. Quer viver muitos, quer ter uma vida longa sobre essa terra? Honre pai e mãe. Então Jesus faz o papel de filho. O Espírito Santo, ele tem uma função materna. Agora, note aqui, lá no livro de Atos, logo no começo, o que Jesus diz? Fiquem na cidade, porque vai vir alguém parecido comigo, semelhante, igual. Vocês não estão só, vocês não vão estar só. Aí o texto diz em Atos capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem a função materna, então a mãe biológica também tem a função de empoderar os seus filhos para o cumprimento das promessas de Deus. Não é somente cuidado, amor, ai meu bebezinho, ai filhinho, não é. A mãe também tem a função de empoderar os seus filhos. Filho, você vai crescer nos caminhos do Senhor. Filho, você vai ser uma bênção. Filho, você vai ser próspero, bem sucedido. Você vai crescer e vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mães com propósitos. Mães que entendem o que é gerar filhos para Deus. Que entendem o que é gerar filhos para Deus. Enquanto José, ele estava pensando sobre tudo aquilo, José recebe a notícia e diz: rapaz, eu vou dar uma volta para mim pensar sobre isso. Enquanto ele estava refletindo sobre aquilo, apareceu um anjo para ele. E o anjo disse: olha, não tema receber Maria por sua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe, querido, nesse tempo agora, nessa geração, nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar dentro de nós os propósitos eternos. Você que me ouve aqui, que não tem filhos biológicos, comece a orar e santificar a sua vida, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo nesse tempo está gerando filhos espirituais para Deus, que vão revolucionar e impactar esse lugar, queridos. Você, homem, você tem um útero espiritual dentro de você. Filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Segunda mãe, Ana, mãe de Samuel. Segundo exemplo, Ana, a mãe de um dos maiores profetas mencionados na Bíblia. Detalhe,
Ana, ela não podia ter filho, ela era estéril. E sabe uma das coisas que me deixa muito triste nesse tempo agora, queridos? É ver pessoas, mulheres cristãs que estão dentro da igreja, que não querem, primeiro, nem contrair matrimônio, e segundo, não querem ter filhos. Isso é triste. Isso é triste. Porque filho é propósito, família é propósito de Deus. A não ser que você tenha um chamado muito específico, querido, para não casar e para não constituir família. A não ser que Deus tenha falado muito forte no seu coração. Eu peço que você reconsidere essa ideia. E o pior ainda, elas não só querem gerar filhos, mas elas querem, às vezes, adotar um petzinho para chamar de meu bebê. Um gatinho, um petzinho. Eu digo, o filho, vem cá, filhinho, vem, papai, mamãe. Né? Nada contra os pets, querido, pelo amor de Deus. Nada, eu amo os animais, os cachorros. Está sendo gravado, né? Depois se dá um problema, né? Não pode falar dos bichos. Mas me diga uma coisa, você já viu algum bicho sendo enviado para as nações? Algum pet sendo enviado para as nações? Você já viu algum cachorro pregando dentro de um hospital? Você já viu algum pet falando de Jesus lá na faculdade, lá no trabalho, lá dentro da sua casa? E a mentalidade, querido, uma mentalidade que não é bíblica, está entrando, parece, dentro da igreja. E as mulheres não querem ter filhos, preferem adotar um cachorrinho. Cachorro não faz missões, querido. Não tenho nada contra os cachorros, mas cachorro não fala de Jesus para ninguém. Cachorro não salva a vida de ninguém. Quem salva é Deus, claro. Mas Deus quer que os filhos, os seus filhos, sejam enviados. Ana não podia ter filhos. E sabe qual era a característica principal dessa mulher que eu vejo aqui na Bíblia, queridos? Clamor e oração. O texto diz que ela não poderia ter filho, ela era estéril. Mas na época, uma mulher que não podia ter filhos, querido, era triste. Era vergonhoso para uma mulher não poder ter filhos, não poder gerar filhos, não poder gerar descendência. E Ana, ela vai para os pés do Senhor e ela clama, ela se joga aos pés do Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 diz: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Olha o voto que Ana fez com Deus. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Filhos não são para o nosso próprio deleite, filhos são para a glória do Senhor, filhos são para cumprir os seus propósitos, filhos são para, sabe, querido, para cumprir os seus chamados em Deus. Eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o que aconteceu? Deus cumpriu, sim ou não? Sim. Deus deu um filho para Ana. E ela esperou que aquele filho deixasse de mamar, tirou a mama da criança e ela levou ao templo e entregou a criança para que ele servisse agora todos os dias da sua vida perante o Senhor. Samuel se tornou, se não foi o maior, um dos maiores profetas da história. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? E é interessante porque a palavra de Deus diz que todos os anos Ana subia para ver como estava a criança. Todos os anos Ana subia para ver como estava a criança. E eu fico me perguntando o que Ana fazia nesse período.
de um ano. O que ela ficava fazendo? Porque Deus cumpriu a promessa sobre a vida dela, ela queria ter um filho. Deus deu o filho para ela. Ela entregou ao Senhor para que ele vivesse todos os dias agora na presença de Deus. E todos os dias, todos os anos, ela subia para ver como estava a criança. Com certeza, nesse período, querido, Ana não ficava somente fazendo os seus afazeres, mas eu imagino que ela gastava muito tempo orando para que as promessas de Deus se cumprissem na vida daquela criança. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando mães se colocam de joelhos, os filhos ficam em pé. Quando mães se colocam de joelhos, os filhos ficam em pé. Quantos de nós que estamos aqui hoje, querido, não sofremos livramentos ou não deixamos às vezes de passar por determinadas situações porque nossas mães estavam trancadas dentro de um quarto chorando e orando pelas nossas vidas? Quantas as vezes Deus não nos livrou, não impediu que determinadas coisas acontecessem com a nossa vida? Ou você mesmo que está aqui hoje, você só está aqui, sabe por quê, querido? Primeiro, que Deus tem um plano e um propósito para você. Mas segundo, que talvez você tenha uma mãe que continuamente ainda ora pela sua vida. Eu imagino que Ana, de ano em ano subia para ver como estava a criança. Mas nesse período, com certeza ela gastava muito tempo de oração. Senhor, cumpra o teu propósito na vida dessa criança. Cumpra o teu propósito na vida dessa criança. Cumpra o teu propósito na vida dessa criança. Quando as mães se colocam de joelhos, os filhos ficam de pé. Ninguém influencia mais a vida de um filho do que uma mãe que ora. Ninguém influencia mais a vida de um filho do que uma mãe que ora, queridos. E quando eu falo mãe, eu estou falando de mãe, de pai. De mãe, de pai. Hoje, o mundo, ele está cheio de mulheres bem-sucedidas, sim ou não? Hoje o mundo está cheio de mulheres ricas, cultas, em lugares de destaque na sociedade. Está sim. Mas sabe o que o mundo precisa? De mulheres como Ana. O mundo precisa de mulheres que oram, de mães que oram. Estou fazendo a propaganda aqui. Quinta-feira tem mulheres que oram aqui na igreja. Tem uma turma de mulher aí que ele está revolucionando aqui o negócio. E você pode se juntar a essas mulheres na quinta-feira aqui, às 16h30. Às 16h30, as mães, as mulheres estão se reunindo aqui, queridos. Isso faz uma diferença. Isso dá uma sorte, querida. Oração, é brincadeira. É forte. É forte. Sabe por que você está aqui? Que você é resposta de oração. Você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração. Filhos ilustres de Deus na história, sempre ou quase sempre tiveram por trás dos bastidores, no anonimato, supermães, que através de uma vida de oração ajudaram os seus filhos a cumprir os seus destinos proféticos, queridos. Filhos ilustres na história, homens que marcaram o seu tempo, homens que marcaram a sua geração, ainda hoje, por trás sempre tiveram, no anonimato, que as mamães nunca aparecem, né? Elas estão lá, trancadas dentro de um quarto, às vezes de madrugada, chorando, orando, apresentando a sua casa, os seus filhos. Ah, queridos, como tem poder na oração de uma mãe. Como tem poder na oração de uma mãe. Filhos ilustres na história sempre tiveram por trás mães que estavam orando. Quer o exemplo? John Wesley, o maior evangelista do século XVIII. Maior evangelista do século XVIII.
A sua mãe orava todos os dias por ele e pelos seus 18 irmãos. Todos os dias. Susana Wesley. E sabe que eles moravam, não sei se você conhece a história, mas eles moravam num cômodo bem pequeno. E não tinha, aquela mulher, ela não tinha um lugar onde ela poderia ficar sozinha com Deus, para tirar o seu tempo de oração. Sabe o que ela fazia? Ela colocava as crianças, todos eles num canto, e ela dizia: olha, agora eu vou entrar no meu tempo de oração com Deus. E sabe o que ela fazia? Aquela mulher se ajoelhava naquele quarto, e ela pegava um lençol e ela se embrulhava para ficar sozinha com Deus ali, querido. Orando pelos seus filhos, clamando a Deus pelos seus filhos. Sabe o que ela falava para os seus filhos? Se você não for um pastor, meu filho, o mínimo que você tem que ser é presidente da república. Porque essa mulher entendia o propósito pelo qual ela tinha colocado aqueles 18 filhos no mundo. Mulheres que entendem esse propósito, querido, geram filhos ilustres. Filhos ilustres que vão revolucionar a história de um lugar. Agostinho, sua mãe orou por ele, para sua conversão. 30 anos. Mamãe, não desista. Não pare de orar pelos seus filhos. Não pare de santificar a sua vida, porque as mães santificam os filhos em oração. Eles vão vir para a casa do Pai, eles vão vir, vão se render na presença de um Deus poderoso e soberano, porque aquele que plantou essa criança no seu útero, Ele é fiel para cumprir as promessas. Essa mulher orou 30 anos pela vida do seu filho. Ele se tornou um homem ilustre. E sabe o que um homem chamado Ambrósio disse? Um filho de tantas lágrimas jamais poderá perecer. Então não pare, mãe, continue orando, continue derramando as suas lágrimas, continue santificando a sua vida, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Mães que entendem o propósito de gerar filhos, jamais os farão para si, mas como flechas na mão de um guerreiro, apontam seus filhos para o alvo e lançam para que eles possam cumprir os seus propósitos gloriosos em Deus, queridos. Você não está no mundo por acaso. A sua mãe que te gerou e colocou você nesse mundo não é por acaso, querido. Deus tem um propósito eterno para cumprir na sua vida, e a sua mãe é instrumento de Deus para a realização desse propósito. Por isso nós devemos honrar, por isso nós devemos amar, por isso nós devemos obedecer. E quantos exemplos nós temos dentro de casa? Mulheres como a pastora Catarina Uber, mãe do pastor Paulo, mãe do pastor Eibe, da pastora Rebeca. Quantos exemplos nós temos? Pastora Rebeca mesmo, e tantas outras mulheres que nos inspiram e que geram filhos que estão impactando o mundo, queridos. A minha mãe, que talvez deve estar me assistindo agora, que santificou a minha vida e continua me sustentando em oração até hoje. Como eu sou grato a Deus pela sua vida, mãe. Se hoje eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, foi porque um dia a senhora não desistiu de santificar a sua vida em meu favor. A senhora não desistiu de orar por mim. E eu quero encerrar com isso aqui, queridos. A todas as mamães que oram por seus filhos e consagram suas vidas a Deus, o nosso muito obrigado, os nossos parabéns a você.
Feliz Dia das Mães. Vocês são nossas heroínas. Obrigado por cada noite, por cada lágrima derramada. Você pode se colocar em pé, querida, em nome de Jesus.